Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Oliveira, sou responsável por serviços e produtos da T4IT, né, uma empresa especializada em ITSM, né, temos uma fábrica de software dedicada para esse tipo de solução, né, e hoje nós vamos falar um pouquinho do Halo ITSM, né, no qual nós somos os distribuidores aqui no Brasil, né, temos uma ligação direta, fizemos todo um trabalho, né, uma solução inglesa do Halo ITSM, e fizemos todo um trabalho aqui para capacitação das equipes, né, um modelo comercial, para que tudo seja desenvolvido aqui no Brasil, né? Então hoje nós temos toda a estrutura necessária, né, para a implementação aí para clientes aí da solução Halo ITSM, né? Vou falar um pouquinho dele aqui hoje, tá? O Halo é uma solução inglesa, né, conforme eu falei, né, que hoje a gente já vem praticando aqui no Brasil, né? Fizemos todo um trabalho aí para, entre aspas, abrasileirar o modelo, né? Ter todo um modelo estruturado para atendimento dos clientes no Brasil. E a gente já vem praticando aí junto a alguns clientes da base, vou demonstrar um pouquinho de alguns logos, né? Alguns clientes que a gente já está praticando, e passar pelas principais funcionalidades da solução, tá? Bom, aqui nós temos já alguns selos, né? Mostrando o nível de qualidade do Halo, né? O selo Users Love Us, né? Indicando aqui alguns itens importantes, como o fácil uso, né, para o usuário final, alta performance, né, vou falar um pouquinho, né, da estruturação do Halo, como que ele é fornecido, né, isso tem relação, enfim, alguns selos aí dos clientes. Além disso, o Halo hoje faz parte, né, dos insights do Gartner, né, ou seja, recomendações aí, com base aqui nos pilares, né, do Gartner, para indicação aí como solução adequada para a entrega aí do ITSM. Além disso, o Halo já faz parte do quadrante mágico do Gartner, né? Já no modelo novo, né, onde nós temos o quadrante de gerenciamento de serviços de TI e inteligência artificial. Então hoje, recentemente, já tivemos essa inclusão do Halo no quadrante mágico do Gartner. E além disso, né, nós temos alguns outros selos, né, como o PeopleCert, são 11 processos certificados, né, em ITV4, assim como o Pink Verify, também nós temos 11 processos certificados, né? Então isso capacita o Halo, né, no momento de entrega, né, de ter já processos prontos, né, certificados, né, entre aspas, como template, para que possa partir aí para uma implementação, né, e adequação dos processos, né? Falando um pouquinho da estrutura da solução, né? O Halo ele pode ser fornecido, na verdade ele é fornecido 100% em SaaS, né? Fica hospedada na Amazon, né, para entrega aos clientes, ou caso tenha uma exceção, alguma necessidade, podemos fazer uma instalação on-premise também, tá? Como eu disse, certificado 11 processos, tanto no Pink Verify como PeopleCert, uma tecnologia no-code, né? Então isso, né, o que isso quer dizer, né? Então a gente consegue, vou dar um exemplo até dos processos certificados, então nós podemos pegar um processo certificado e personalizar, né, como o cliente desejar, com os requisitos do cliente, né, sem a utilização de nenhum tipo de código, né, de modelo clica, arrasta, coloco expressões, lógica e a gente tem o processo fluindo, né. No decorrer a gente mostra um pouquinho de como que a gente faz isso, tá? Pode ser multi-empresas, não é modular, né, ou seja, com uma licença do Halo ITSM, o cliente tem acesso a todas as informações da base, sejam processos, né, pré-definidos, processos certificados, personalizados ou até mesmo os novos processos, né? Caso a gente venha a criar um novo processo, então não há nenhum tipo de cobrança adicional, né? Licenciamento flexível, então podemos praticar um licenciamento nomeado, um para um, ou licenciamento concorrente, né? Onde criamos um pool de licença e essas licenças são consumidas de acordo com a utilização. Okay? O CMDB com discovery de ativos, e aí nós temos algumas formas, né, de executar a descoberta dos ativos, né? É importante que nós temos um CMDB totalmente integrado aos processos, né? Como modelo aí previsto pelo ITIL. E aí temos algumas formas, podemos fazer uma carga, né, dos ativos por integração, caso o cliente já tenha uma solução, né, de descoberta. Podemos proporcionar a descoberta diretamente pelo Halo. Enfim, temos algumas possibilidades aí de popular o CMDB do Halo, tá? Base de conhecimento interna, né, com geração de conhecimento já utilizando inteligência artificial, né, motor, né, de inteligência artificial já totalmente integrado ao ChatGPT para geração de conhecimento, migração de dados de outras soluções, temos motores prontos, né, para que a gente possa migrar todo o legado, né, para o Halo, caso seja a necessidade do cliente.
e relatório e dashboards, né, diretamente na solução. Então a gente acaba eliminando a necessidade, né, de ter uma solução terceira, né, para conduzir indicadores. Né? Então a gente pode, com base em todos os processos aí estruturados, gerar os próprios indicadores na solução. Tá? Aqui nós temos alguns clientes, né, que já fazem parte aí desse ecossistema, né, Halo, então alguns clientes que já estão praticando o Halo, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. Enfim, vamos falar um pouquinho da solução. Deixa eu passar aqui. E nós vamos falar um pouquinho da experiência Halo, né, como é que ele é utilizado, dos processos. Né, então eu tenho aqui, vou começar por o portal do usuário final. Né, eu já deixei logado, né, já para a gente ganhar um tempinho na apresentação. Mas aqui podemos praticar uma autenticação utilizando o AD, single sign-on, né, utilizando o usuário, né, que está utilizando a máquina. Podemos também ter duplo fator de autenticação, enfim, dá para a gente estruturar vários mecanismos de autenticação. Né? Para a gente ter um processo fluindo, né, a gente precisa identificar inicialmente o ator, né, que vai fazer o start desse processo. Então, essa autenticação é bastante importante e temos vários métodos aí que podemos praticar esse nível de autenticação. Bom, falando um pouquinho já dos recursos da solução, né? Eu vou iniciar aqui por esse layout, né? Eu estou numa base de demonstração, né? E ele pode ser totalmente personalizado com a cor, com a fonte, né? Com o logo do cliente. Então podemos praticar a identidade visual aqui e customizar, né, essa interface para que fique mais caracterizada, né, para cada cliente, tá? Falando um pouquinho dos recursos, né? Então aqui eu já estou praticando um quadro de avisos, né? Então caso eu tenha lá no processo de MUD, né, gerenciamento de mudanças, né, ter uma manutenção prevista aqui para esse sistema da Microsoft, é um exemplo, né? Eu já posso ter um quadro de aviso, ou seja, o meu usuário ele já vai entrar no portal querendo reportar uma indisponibilidade e ele vai entender que já tem uma manutenção programada. Esse aviso ele já é gerado, né, pelo processo de mudanças. Né? Então é uma etapa que é a comunicação com o usuário, a publicação no portal, e a gente tem essa informação publicada aqui no portal para que o usuário não tenha necessidade de registrar um chamado. Okay? Mesmo assim, caso ele queira, ele pode abrir um chamado, né? Então ele tem um formulário específico aqui, né, para abertura desse chamado. Nessa abertura do chamado, né, nós temos uma categorização manual, simples, né, onde a gente já faz o set das informações aqui para popular o chamado, né, com as informações, o cálculo de SLA, a categoria simples, né, para abertura do chamado. No editor de texto, eu tenho na descrição eu tenho um editor de texto, onde o usuário pode colocar as informações, fonte, cor, dar o print screen de tela, incluir um link, enfim. A gente transforma essa descrição no editor de texto e a gente tem uma abertura simples de chamado, ok? Mesmo assim, caso ele queira, né, ser avisado no momento, né, que o serviço for restabelecido, né, pela manutenção, ele pode sinalizar aqui que quer receber esse e-mail. Bom, outra informação é incidentes, né? Então, posso ter um incidente grave, né? Então, nós temos uma informação, esse é um sistema, por exemplo, que controla dias de trabalho, então ele está fora, né? Tem uma falha, eu tenho um incidente grave relacionado a ele e o usuário também fica avisado que a gente está com uma falha no ambiente, né, nesse sistema e que há uma indisponibilidade. Mesmo assim, caso ele queira criar um incidente filho, né, o mesmo conceito aplicado para manutenção, o usuário tem essa permissão, né, e o recurso para abertura desse chamado vinculado. Bom, eu posso pesquisar qualquer informação na base, né, numa área de consulta. Então, por exemplo, uma informação, eu posso trazer um artigo de conhecimento, né, eu posso trazer um serviço, né, para que o usuário abra o chamado com base nessa pesquisa. Né, então, essa forma da gente pesquisar, ou adicionar qualquer outra tag. Né. Caso essa consulta seja feita, por exemplo, né, em uma área externa, né, a gente pode promover essa integração e incluir essa tag para que essa consulta seja feita por fora também. Tá? Bom, agora vamos abrir um chamado, né, utilizando o recurso do catálogo de serviço. Né? Então eu posso ter múltiplos catálogos de serviço, eu posso ter um único catálogo de serviço com segmentação por visibilidade, enfim. A personalização que o usuário necessitar de publicação do catálogo de serviço é possível, né, de incluir nessa árvore. Tá? E a gente vai navegar no catálogo de serviço do Halo. Né? Então temos aqui, deixa eu pegar um exemplo para a gente praticar, é o novo usuário da rede, né? Fazendo um check-in, né, na empresa. Então, para cada linha, né, do catálogo de serviço, podemos criar um formulário específico.
né, para a coleta dos dados para a gente gerar informações no chamado, né? Então, para o usuário final, são 3 cliques, né, para abertura do ticket, né, do chamado. E aqui nós temos um formulário, né, para coleta das informações, um grande checklist para que seja populado e esse chamado entre organizado na fila de qual nível que vai realizar o atendimento. Bom, para o usuário final são 3 cliques. Para nós, né, que vamos criar toda essa inteligência do chamado, aqui por trás eu já estou atribuindo a linha do catálogo, obviamente, o SLA, caso tenha uma aprovação, caso tenha, por exemplo, um escalonamento, enfim, toda a inteligência do chamado já está aqui por trás, né, e vinculada a ele no momento da abertura. Então, para o usuário são 3 cliques e para nós, esses 3 cliques já está startando todo o motor que vai compor a inteligência desse chamado. Tá? No chamado nós temos campos obrigatórios, aí vai entrar na personalização, né? Campos obrigatórios, campos formatados, como data, por exemplo, campos condicionados, né? Marcando ele a gente tem a informação, e seletor, né? Um campo de seletor, campos condicionados, enfim, a gente vai criando aqui a melhor forma de compor esse grande checklist e também podendo anexar, né, qualquer tipo de chamado, qualquer tipo de arquivo, né, ao chamado para que a gente possa apoiar também na condução desse atendimento, ok? Bom, só para a gente mostrar uma outra linha de catálogo. Então, como eu disse, para cada linha do catálogo de serviço, podemos compor, né, um formulário específico, né, para tratamento desse chamado. E com aquela informação, né, de inteligência. Para cada linha a gente vai aplicando aqui as condicionais para que a gente tenha um processo adequado aí para o atendimento, né? Quanto mais o chamado estiver organizado, mais rápido e mais simples será o atendimento, né, na área, né, nos níveis de atendimento, ok? Bom, também posso, né, da mesma forma que eu abri aqui no momento que eu tinha um aviso, podemos abrir um chamado direto, também de uma forma mais simples, né? De novo, os campos são totalmente personalizáveis, então eu posso tirar a categorização, deixar somente um campo de descrição para entrar no nível 1 com uma informação somente de texto, e aí o nível 1 faz a categorização, enfim, é totalmente customizável, tá? Bom, aqui tratando já dos chamados, eu tenho uma visibilidade, né, dos chamados que foram abertos, né? Então, também para mitigar essa ligação para a central do serviço, né, para a central do atendimento, a gente consegue fornecer para o usuário final, né, o status, né? Reparem que de todos os processos, né? Então eu tenho uma mudança, eu tenho, né, um chamado novo, enfim, um que já foi aprovado. E entrando no chamado, o usuário tem a visibilidade, né, de onde está esse chamado, quais informações para atendimento, né? Então eu tenho aqui um chamado simples, né, onde eu consigo visualizar a etapa que ele está, o status que ele está. Eu posso adicionar um comentário, né, caso eu tenha que interagir com o analista que está responsável pelo atendimento desse chamado, né? Então adiciono um comentário, esse comentário vai diretamente para o analista. Eu posso solicitar um escalonamento, né? Ou esse chamado está demorando demais, eu preciso de um apoio, então a gente consegue criar esse modelo de escalonamento, né, já de forma automatizada. Identificação do usuário, o tipo de processo que está sendo trabalhado, o status dele, o SLA, né, e demais informações. De novo, qualquer informação que o usuário, que o cliente entenda que o usuário tenha que receber, a gente pode incluir os campos aqui para que fique disponível para o usuário final, né? Bom, além disso dos chamados, a base de conhecimento, né? Ali na pesquisa eu mostrei a base de conhecimento, mas nós temos aqui a publicação, e no Halo, a base de conhecimento, ela é um processo, não é somente uma área onde a gente guarda documentos ou que a gente publica esses documentos. Então ele passa por todo um processo de edição, de validação, né? Validação tanto da estrutura do texto, como a validação técnica, dizendo que aquele procedimento é efetivo, e aí a gente tem essa publicação no portal do serviço. Ainda com recurso aqui qualitativo para a gente medir a qualidade desse artigo para que possa entrar nesse processo, né, de avaliação. Bom, aqui nós temos também os painéis, então a gente pode publicar diretamente para o usuário final qualquer tipo de dashboard que ele venha a querer acompanhar, né, a evolução do seu processo. Então, clicando aqui, a gente tem um controle aqui, um dashboard de mudança, né, que a gente pode publicar para o usuário final para que ele tenha acesso às informações aqui relacionadas a ele no processo, né, e ou demais tipos. Então, a gente pode
proporcionar para o usuário final, né, um book de indicadores, né? Então todos os campos do Halo são passíveis, né, de relatório, de dashboard, e a gente pode publicar isso para o usuário final. Tá? Então a gente pode colocar uma gestão à vista, enfim, toda a parte de divulgação dos indicadores, né, com filtros, seletores, por tempo, por grupo de solução, enfim, dá para criar a condição, ou até mesmo, né, gestão à vista, colocar numa televisão. A gente consegue colocar o dashboard aqui para que essa informação fique disponível para todos os usuários. Tá? Bom, da mesma forma que nós temos os dashboards, né, os painéis, nós podemos ter relatórios. Tá? Então eu tenho que publicar um relatório diretamente. Esse relatório ele fica sendo trabalhado, pode ser agendado. Então, assim que gerado o relatório, através desse link, o próprio usuário consegue ter acesso a essa informação, né? E aí ele toma uma ação que ele queira ter, né, para atuação dentro desse relatório. Fica disponível diretamente no portal. Exportar para outro formato, exportar para CSV, atualizar o relatório, né, com base nas informações em real time, imprimir, enfim, as informações de tratamento do relatório. De novo, é uma base de demonstração, né, então a gente pode trabalhar a questão do layout, da cor, da fonte, para que ele fique aderente e amigável, né, para o usuário que vai visualizar esse relatório. Bom, essa é uma forma, né, de abertura de chamado. Aí temos algumas outras situações aqui, outras formas de publicação do catálogo de serviço, poderíamos ter aqui os chamados, enfim, a gente pode trabalhar o layout aí de acordo com o requisito de cada cliente, né? Bom, o Halo, eu falei um pouquinho de mecanismo de abertura por portal, mas o Halo também possui algumas outras opções de abertura de chamado. Ela pode ser feita diretamente por uma API, por exemplo, com soluções de monitoração. Vou dar um exemplo dos hábitos. Caso a gente tenha uma API plugada, né, no Halo, a gente pode criar essa condição, né, de tratamento do chamado diretamente via API, por e-mail, omnichannel, ligado a, por exemplo, um PBX virtual, enfim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os plugins. Então podemos ter plugins, né, para integração. Temos plugins para integração com WhatsApp, com Teams, né, que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Enfim, podemos transformar o input das informações aí de diversas maneiras. E um chatbot, né, interno do Halo, né? O chatbot ele tem uma característica interessante, né? Não existe nenhum tipo de cobrança adicional para a utilização do chatbot do Halo, né? O chatbot do Halo ele é um recurso da solução, né? Aqui por trás eu tenho uma grande solução de workflow que eu posso compor, né, todo o meu processo, né, de condução aqui do atendimento pelo bot, né? Já ligado à inteligência artificial, tomada de decisão. Nós temos clientes que a gente já está praticando autosserviço, então caso o usuário tenha uma necessidade de um reset de senha, por exemplo, a gente consegue, né, startar o processo pelo Halo, gerar um autoatendimento, roda um script, vou até um AD, reseta a senha, o usuário recebe um e-mail, clique aqui para que você coloque a nova senha e o processo e o atendimento já foi realizado, né? Abra o chamado para aberto e fechado, enfim, a gente já consegue proporcionar um autoatendimento sem nenhuma interação humana, né? Obviamente que tudo que cabe script, a gente consegue praticar esse tipo de atendimento, né? Então eu posso ter condições aqui, a gente colocou alguns exemplos, né? Então caso tenha uma dúvida, né? O usuário tenha uma dúvida, então eu posso buscar essa informação na base de conhecimento. Automaticamente já tem as tags, né, registradas para cada conhecimento, e com base na informação que o usuário, né, publica, a gente vai buscar o artigo de conhecimento aqui relacionado para proporcionar esse conhecimento, né? Deixa aqui. E aí nós temos, né, o artigo, o chatbot já direcionando aqui para o artigo de conhecimento, né? Deixa eu só limpar essa conversa para ficar mais limpa. Aqui nós temos também a possibilidade, né, já de busca de informações externas, falando aqui com um assistente virtual, já integrado aqui ao ChatGPT. E nós buscamos esse conhecimento lá no ChatGPT para apoiar o usuário aqui na condução também, tentar, né, fomentar
o autoatendimento, né? Então a gente consegue buscar essa informação diretamente do GPT. Ou caso o usuário queira falar com o analista, né? A gente pode proporcionar essa ligação direta, né? Assim que clicado aqui, ele vai já criar uma comunicação com o analista responsável pelo atendimento, né, do chamado, ou, deixa eu só zerar de novo para a gente deixar o chat limpo, abrir um chamado. Né? E esse chamado ele pode ser aberto seguindo um workflow, né? Não necessariamente posso navegar no catálogo de serviço, eu posso ter um checklist, né, para tentar levantar as informações, e essa informação que o usuário responde, ele vai para uma variável que vai popular o chamado, enfim. Então, relatando aqui, a gente tem a informação, né, o checklist, né, necessário, nesse caso aqui está bem simples, problema e o chamado é aberto, né? Então é uma forma bem simples. Como eu disse, podemos criar qualquer tipo de workflow, né? Então até a abertura do chamado, podemos vincular uma aprovação, enfim, qualquer necessidade que a gente venha a ter aqui para a condução, né, da conversa, não é somente um comunicador, e sim um analista virtual mesmo, que a gente pode aplicar e gerar condicionais aqui para que ele possa realizar o atendimento de forma automatizada, ok? Da mesma forma que nós temos o chat, né? Esse chat não necessariamente ele precisa ficar hospedado no Halo, então a gente pode também injetar ele numa intranet, numa página de sistema, enfim, dá para trabalhar de forma externa também. E como eu disse, reforçando, né? O chatbot do Halo não tem custo adicional, ele é um recurso da solução. Todo esse workflow que a gente cria de bot, né, ele já faz parte da solução e já está disponível. Da mesma forma, né, e aí por integração, né, por plugin, né, eu já deixei uma conversa aqui já populada, então nós temos aqui também, né, o Teams, né, então eu posso criar um canal Halo no Teams através da integração, eu tenho um bot por trás, né, que vai conduzir o atendimento da mesma forma do chat, e a partir disso eu vou tentar atender esse chamado do usuário via bot utilizando um canal do Teams, né, então aqui, nesse caso, né, eu já fiz uma pergunta, já deixei, né, já preparada. Sim, eu quero encerrar a conversa ou não, entro no workflow. Não, eu quero abrir o chamado. E o chamado é criado também através do Teams, né? Enfim, a gente pode criar e proporcionar também essa experiência via Teams, via Google, né? Enfim, a gente pode ir estruturando de acordo com o comunicador, né, que o cliente possua. Bom, essa é a parte de experiência do usuário. O usuário final no Halo, ele não tem nenhum tipo de cobrança, né? Para a utilização do portal de usuário final, não há necessidade de nenhum tipo de contratação de licenciamento, né? Incluindo aprovações, né? Então, nem mesmo os aprovadores não temos custo adicional para isso, né? Eu havia mostrado aqui a forma do relatório, esqueci até de mostrar aqui o calendário, podemos publicar em vários formatos aqui para o usuário final, algumas informações dos processos, né, que estão em andamento. As aprovações, né, de novo, não temos custo por aprovação. Eu tenho um chamado aqui que está requerendo uma aprovação, vamos aceitar ele aqui só para a gente mostrar como que a gente aprova um chamado no Halo. A gente está rodando o processo e o chamado foi aprovado. Eu posso delegar minha aprovação, então quando eu posso sair de férias, né, e eu preciso delegar essa aprovação para alguma outra pessoa, então o próprio usuário pode direcionar, né, pelo período, né, que eu vou realizar essa transição e também quem será o meu próximo aprovador, ok? Então a gente pode transferir essa responsabilidade diretamente para o usuário final. É um tipo de recurso que pode ser utilizado ou não, ok? Bom, como eu disse, a área do usuário final, né, onde nós temos, né, todo esse interfaceamento, né, para abertura do chamado. Então a gente vai agora para a área licenciada do Halo, né, que a gente pode ter licenças nomeadas, um para um, ou licenças concorrentes, onde a gente cria um pool de licenciamento e ele é consumido de acordo com a utilização. Bom, aqui nós temos o quadro de avisos, né? Só para falando do final para o começo aqui dos dashboards, então eu tenho sinalizadores, né? Acabei de abrir um chamado e ele vai me avisando. Nós temos uma agenda, né, para controlar as tarefas pendentes, isso pode estar vinculado aos processos também.
mini dashboards, né, para acompanhamento, né, dos atendimentos, um feed para acompanhar tudo o que acontece. Acabei de realizar uma aprovação, ele já vai me mostrar o que está acontecendo, um timesheet, uma planilha de horas, né, para controle aqui né, de esforço. Eu vou falar um pouquinho quando a gente vai falando dos projetos, mas eu posso criar um consolidador de horas, né, para aprovação. Vou fechar aqui. Bom, aqui também nós temos, integrado a um PABX, podemos criar aqui uma ligação, né, por voz. Então eu preciso de um PABX virtual e a gente consegue proporcionar essa ligação aqui diretamente pelo Halo, tá? Feito isso, na ligação, obviamente, dentro de um processo, né, de automação, a gente consegue definir aqui situações para controlar ligações diretamente pelo Halo, tá? Ou já trabalhar a abertura de um chamado. Então vou clicar aqui para abertura de um novo ticket. Aqui nós temos, né, qual o processo, e aqui temos uma característica. Então, por exemplo, eu sou um analista da central de serviço, né, eu estou abrindo um chamado e eu posso ter tipos de chamado, né? Então, foco com base no tipo de chamado que o usuário tem a necessidade. Então, por exemplo, aqui, ó, solicitação de desktop. Eu vou ter um checklist específico para a abertura desse ticket, né? O usuário quer, por exemplo, solicitação de periféricos. Já vou ter outro tipo de formulário. Então, para cada tipo de chamado, né, a gente pode ter um checklist especializado, tá? Além disso, eu posso salvar como modelo, eu posso buscar, caso nessa mesma linha, né, de abertura de chamado, artigos de conhecimento, sugestões de artigo de conhecimento, problemas, né, relacionados ao processo, caso tenha. Aqui eu já tenho, né, um chamado, né, aberto como dica, para utilização como dica. Eu posso ter outros chamados, né, de mesma característica. Enfim, a gente pode utilizar aqui já no momento da abertura, né, um seletor para tentar identificar artigos que possam ajudar nesse atendimento, ok? E aqui, os chamados abertos, partimos aqui para a solução, né? Então, esse é um exemplo de dashboard não, do backlog, né, de atendimento, quando o analista já está realizando o atendimento. Então, por exemplo, os chamados de nível 1, né, eu consigo visualizar. Podemos configurar essas colunas de acordo com as características, já aplicar filtros, né? Nesse filtro aqui eu estou colocando somente chamados abertos, né? E, enfim, alguns recursos, né, modernos para mostrar automação da solução, né? Eu posso, passando o mouse no resumo, eu tenho, né, a visualização, né, desse resumo. Eu posso, por exemplo, mudar de fila esse chamado, clicando no chamado, como ele está numa área aqui, né, de transição, para passar para outro chamado, eu clico e arrasto e ele vai mudar aqui de fila, né, de analista para atendimento. Esse chamado já migra automaticamente para a fila do próximo analista. Então, aqui também, caso eu tenha que vincular um chamado no outro, então clicando no chamado e arrastando para o de cima, a gente pode proporcionar ou uma mescla ou um vínculo das solicitações, tá? Então, alguns recursos aqui que a gente mostra evolução, né, a automação aqui do processo de atendimento e organização dos chamados, né? Vamos entrar em um chamado. Então, eu tenho um ticket normal para atendimento e a gente vai conduzir as informações aqui de workflow, né? Quando a gente fala de workflow, né, por padrão no Halo, né, ele já vem, né, como é uma solução certificada em ITIL, né, então a gente já tem as informações, já o workflow nele, né, o processo de escalonamento. Aqui é um chamado que bateu no nível 1, que ele vai partir para outros status, enfim. Eu tenho um status, né, de acompanhamento, posso personalizar qualquer nível de condução desse chamado, tá? Então, por exemplo, eu quero escalonar, depois vai para o nível 2, eu quero ter a possibilidade de parar o SLA, por exemplo, né? Então a gente vai personalizando as condições desse chamado, né? E aqui nesse momento, né, de atendimento, a gente já tem inteligência artificial trabalhando, né? Então eu tenho aqui, nesse caso, esse ticket aberto, né? Por exemplo, o meu computador não liga, né? Automaticamente a IA já fez a leitura, né, desse título do chamado, título não, né, das informações do chamado, já fez uma sugestão, né? Então ela diz aqui, ó, como ela não encontrou nenhum artigo de conhecimento com base nessa opção, ela já sugere uma criação de um problema, né, para que depois a gente faça todo o processo, gere o KB e na próxima vez esse incidente vira um incidente mesmo, né, com a fonte, a solução conhecida, né. Então ela sugere, né, sugestões aqui
para realizar esse atendimento. Tá? Então, aqui nós deixamos condicionado, né? Então, por exemplo, eu tenho um botão para selecionar se eu quero aplicar ou não, mas isso pode ser automático também. Então, isso envolve, deixa eu pegar um chamado que está com mais informações, por exemplo, que ela pode sugerir outras opções, né? Por exemplo, aqui, ó, ele está definindo, como o usuário está com um problema no teclado, né, ele vai sugerir a prioridade. Vamos aumentar, porque esse cara está parado. Né, então, ele aumenta a prioridade, né, para 1. Mudar a categoria, então ela está sugerindo aqui a recategorização do catálogo de serviço, né, porque ela está ligando aqui para aplicativos. E também sugere a criação de um problema. Aqui também ela traz os bilhetes que são parecidos com esse, com informações parecidas para que a gente possa consultar, né, e gerar informação. E quem faz todo esse trabalho aqui é a inteligência artificial, né, do motor próprio que o Halo possui. Né? Obviamente que a gente pode incluir outras sugestões, outras informações aqui para definição, né, da inteligência artificial, mas aqui temos já 3 opções aqui bastante interessantes, principalmente quando a gente fala de prioridade e quando a gente fala de categorização de chamado. Né? Ela acaba fazendo um pouquinho do papel do nível 1, já para automatizar e organizar o chamado. Podemos ter um ativo relacionado ao chamado, assim como a IA dá sugestões de como atender, ela já faz uma avaliação desse chamado também. Então ele está aqui fazendo, ele já faz automaticamente um resumo, né, dizendo aqui que o chamado, né, com o teor, né, do conteúdo lá do texto do chamado, ela já sugere uma prioridade, né, ela aplica aqui qual chamado, qual processo, qual workflow ela quer tratar isso daí, como trata-se de uma falha, já associa incidente, e ela dá a tonalidade, né, desse chamado do usuário, né, com base no texto, ele está preocupado. Então isso para tentar conduzir o analista aí no atendimento. Né? Bom, aqui como eu disse, nós podemos ter toda a linha de workflow, né, todo o sequenciamento, posso incluir botões personalizados, né, vamos fechar esse chamado aqui para a gente ver, vou mostrar aqui do lado primeiro, depois a gente fecha esse chamado. Tá? Então aqui do lado nós temos todas as informações, usuário final, as informações do usuário final, qual site ele pertence, sem direção de e-mail, posso fazer uma chamada no Teams, posso mandar uma mensagem no Teams, caso eu tenha uma integração com o WhatsApp, me comunicar com ele, enfim, outros pedidos em andamento desse mesmo usuário, o SLA, né, de atendimento desse chamado, as informações da solicitação, qual workflow está sendo utilizado, o status dele, enfim, todas as informações aqui que compõem, né, a estrutura dos chamados. E aqui mesmo a gente consegue já visualizar como é que a gente compõe esse workflow. Então, esse tipo de chamada é um incidente e ele é atendido pelo fluxo, né, de gerenciamento de incidentes. Então, clicando na informação, nós temos acesso ao fluxo que está tratando desse chamado. Obviamente que eu estou como administrador, né, então eu consigo ver isso. Podemos fechar essa visibilidade através de regras, né, de segurança, e aqui nós temos, né, o fluxo, né, onde eu tenho todos os estágios, como que a gente vai trabalhar isso. Nesse caso aqui, nesse estágio, a gente está envolvendo até fornecedor, né, para tratar, e aqui sim que a gente customiza fluxos no Halo. Tá? Então, consigo visualizar os detalhes dele, né, o que eu quero da IA, né, então a gente vai criar as condicionais aqui, ela vai ter um botão de resposta da IA, na volta para o chamado eu mostro. Posso customizar OLA, né, que é aquela passagem entre as equipes, / status. Então a gente consegue criar essa avaliação. Podemos ter também rastrear todo o histórico, né, auditar tudo o que aconteceu nesse chamado com base na execução do fluxo. Tá? E caso eu queira, por exemplo, entrar com uma nova etapa, clico, arrasto, adiciono uma nova etapa, eu digo qual o nome da etapa, qual estágio ela vai fazer parte, vou colocar em andamento, direciono qual ação que eu quero, quero uma automação, que tipo de automação? Eu quero pular a triagem, enfim, o tempo que a gente vai esperar para executar esse processo, qual o campo que eu quero popular com base nisso, quero buscar informações aqui de um encerramento direto pela IA, enfim, a gente vai adicionando os parâmetros e é assim que customizamos processos, o workflow dentro do Halo HSM. Bom, voltando para o ticket, né, para o chamado, né, nós temos também aqui, acho que esse chamado não tem, aqui já foi feito, né, só vou mostrar. Então, clicando nesse botão, é a resposta da IA. Então, ela entende a necessidade do cliente e a inteligência artificial já tenta praticar alguma solução para esse usuário. Ele vai receber essa nota aqui da IA,
dizendo, ó, você não quer tentar resolver seu chamado, né, com base nessas informações, né, e se caso você não consiga, a gente retoma o workflow e parte para o atendimento, né, via analista da central do serviço. Tá? Então, essa resposta da IA é essa resposta está baseada, né, numa informação de ChatGPT, a gente pode trabalhar com Azure AI também, ou diretamente com a base de conhecimento, né, a gente pode direcionar essa busca por informações aqui para a gente tentar resolver o chamado. Tá? Bom, podemos criar botões personalizados, por exemplo, caso eu tenha nesse chamado uma necessidade, né, de popular um campo com informações, por exemplo, de centro de custo, né, de um determinado sistema, de um RP, por exemplo, preciso popular o centro de custo. Então, a gente habilita a integração por API, a comunicação com o sistema legado e transforma isso num botão, né, para assim que eu necessitar da informação no processo, a gente vem e coloca essa informação aqui para a gente já popular o chamado, tá? Para que seja de uma forma manual, assim como esse botão também, ele pode ser automatizado. Dependendo de uma situação do workflow, a gente pode executar essa mesma integração que eu exemplifiquei, a gente pode praticar de forma automática também, tá? E a gente pode resolver esse chamado, né? Passando por todo o workflow, temos a informação aqui de... Opa. Deixa eu voltar aqui de novo, vou deixar esse mesmo chamado. Posso transformar ele em um incidente grave, daqui a pouquinho eu passo pelo fluxo, ou resolver esse ticket. Já tem informação. A informação de fechamento. Qual o código de fechamento para que a gente possa... fechado aqui. Eu posso colocar um tempo, eu posso criar um KB com base na solução, né, para a gente já ir alimentando a base de conhecimento. Né, todas as informações, enviamos e o chamado é fechado. No momento de fechamento, né, o usuário vai receber uma nota, né, por e-mail ou pelo comunicador que a gente definir, né, normalmente é por e-mail, e a gente consegue já automaticamente publicar a pesquisa de satisfação. Né, então já clicando aqui, automaticamente o usuário já recebe essa informação para avaliar o fechamento desse chamado. Okay? Podemos também já passar aqui o rastreamento de tempo, né, quanto tempo foi gasto, né, com base no input das informações lá do timesheet, a gente consegue avaliar quanto tempo foi gasto para atender esse chamado. Né? Clicando aqui, enviamos aqui essa informação para o usuário final, tá? E o chamado está fechado. Okay? Bom, de novo, aqui também, ainda nos incidentes, podemos trabalhar esses filtros, né, para a gente ter a visualização do backlog. Podemos ter um workflow alternativo, né, eu diria que um pouquinho mais robusto, né, quando a gente tem um incidente grave. Obviamente que ele possui, né, o workflow dele já definido, né, então aqui nós temos as informações aqui do incidente grave, um resumo, né, todo o detalhamento. Aqui em cima nós temos um workflow específico para incidente grave, né, então plano de comunicação, quais são os clientes que estão impactados, levantar problemas já está vinculado, né, a esse incidente grave, contribuintes, que foi aquela tela que apareceu aqui quando eu entrei no chamado, que são aquelas pessoas que fazem parte do board que vai conduzir esse atendimento grave, um resumo dele, né, o feed, né, do que está acontecendo, todas as atividades, se é uma nota interna, se é uma nota externa, tudo que está acontecendo com esse incidente grave, os incidentes filhos com base técnicos, incidente filho com foco em negócio, enfim, e demais incidentes categorizados para esse tipo, para a solução desse incidente grave. As informações aqui de time zone, por exemplo, só para a gente exemplificar, tempo de duração dele, os ativos que estão relacionados, né, e o status desse cara. Então tem um sistema que está fora e um servidor que está degradado por isso, caso tenha artefatos, enfim, todas as informações aqui para tratar o incidente grave, o detalhamento dele, caso tenha anexos, né, já definido aqui no chamado, qual é o andamento, né, que é todo o workflow que eu vou percorrer para a gente trabalhar esse incidente grave, as dependências, né, então eu tenho um sistema, né, que está fora, qual que é a dependência desse sistema, qual que é o mapa, né, de relacionamento desse sistema, com base, né, para a gente avaliar o impacto, né, de que ele está proporcionando aí para todos os outros ambientes. E campos adicionais aqui, que a gente pode ter também N campos aqui, outros pilares, caso tenha um foco, né, de atuação aqui específico, a gente vai incluindo aqui para ter o máximo de informação possível. Okay?
Bom, isso eu passei pelo workflow, né, de incidentes só para mostrar as possibilidades. Aí é processo white, né? Processo de requisição de serviço, ele vai seguir, né, processo white com a mesma característica. Então, toda a condução aqui de requisições de serviços, né? Aqui eu já encontrei um artigo automático, a IA já me trouxe, né, esse artigo aqui para tentar resolver esse tipo de chamado. Campos adicionais, também avaliação da IA, nesse caso ele não fez aqui que a gente ativou depois, enfim. Mas a gente tem todo o workflow aqui para solução, né, de requisições de serviço, tá? Mesmo conceito, processo white para problemas, né? Então a gente também segue o processo white aqui para atendimento do processo de gerenciamento de problemas, para a gente, né, conduzir todo o trabalho aqui. Mesmo conceito para mudanças, né? São processos nativos da solução, então a gente tem um Gmood, a gente segue o modelo white, mudança normal, padrão e emergencial, né? Todos esses fluxos já estão pré-definidos na solução. Tá? Então a gente tem todo o acompanhamento aqui da Gmood, temos o detalhamento dela, se eu tenho ativos relacionados, o fluxo de aprovação, né, o comitê de mudança virtual, né, só para lembrar, acho que eu falei da abertura de chamados e condução, isso pode ser feito por aplicativo também. O Halo possui um aplicativo, né, para iOS e Android, não é responsivo, é um aplicativo mesmo. A gente personaliza quais os processos que vão aparecer no aplicativo, por exemplo, a mudança, ela pode ser executada a partir do aplicativo, né, aprovado, né, que é para que ele possa partir para execução, né? E aqui a gente tem alguns acompanhamentos, né? Informações aqui da Gmood, né? Auditoria, né, de tudo que acontece e todo o workflow que vai compor o processo de gerenciamento de mudança. Okay? Bom, nós temos também um processo, né? Eu não vou falar nem que é um módulo, porque o Halo não é modular. Como eu disse na introdução, o Halo, com uma licença, você acessa tudo que tem na plataforma, né? Os novos processos, os processos atuais. Então eu vou dar um exemplo. A gente entra com uma frente, né, de central do serviço, a gente ativa todos os processos de atendimento e deixa processos de projetos ali meio que congelado, né? Então, o dia que vocês querem utilizar projetos, a gente ativa e parte para customização, ou utiliza o modelo padrão, enfim. Não há nenhum tipo de cobrança adicional para esse tipo de recurso. Tá? Bom, aqui nós temos, né, a condução do projeto, né? Ele está no modelo Waterfall, mas a gente pode também ativar os mecanismos para execução para atendimentos, né, de projetos utilizando o Scrum, né, também é possível, tá, no Halo. E a gente tem todo o acompanhamento, né, anexo da AWS, as informações aqui de orçamento, de escopo, né, todas as tarefas, caso tenha do projeto, as atualizações, os artefatos, qual que é o andamento, uma matriz de risco para acompanhamento desse projeto, o orçamento, uma matriz de orçamento, todo o detalhamento do projeto, os marcos, né, para atendimento desse projeto e as previsões. Eu posso criar uma agenda de alocação, né, dos recursos. Aqui tem uma visão legal que a gente consegue, por exemplo, controlar as horas. Então, deixa eu ver, 20, ele vai ficar vermelho, porque ele estourou a quantidade de horas que eu tenho previsto para esse projeto. Então a gente consegue fazer controle de recurso, né, diretamente pela carga de horas aplicadas aí no atendimento do projeto. Tá? Então dá para criar dessa forma. Acho que esse projeto não tinha atividade, deixa eu ver se esse outro tem. Só para a gente mostrar as tarefas de projeto, né? Então aqui eu já tenho a visão das tarefas de projeto. Essa visão, ela utiliza o modelo Kanban, né, para a gente controlar, e a gente vai trabalhar, aí olhando já para o modelo ágil, já controle dos sprints por aqui também, né, a organização de tempo para atendimento. A gente pode criar aquela árvore, né, dos epics, dos stories, das tasks, e a gente tem isso tudo consolidado e partindo para o atendimento ágil, né? Seguindo aqui no Kanban, clicando, arrastando e atendendo aqui, a gente vai tendo a evolução do atendimento aqui do projeto, né? Já o indicador. E totalmente, como eu disse, templatizado, né? Então a gente pode customizar essa visão aqui de projeto com base aí na necessidade do cliente. Temos um calendário para acompanhamento dos recursos, né? Então eu tenho aqui, eu posso ter uma visão aqui por recurso. Deixa eu tirar todos, vou deixar só o do Felipe aqui, por exemplo, o que não está atribuído. Enfim, a gente consegue ter uma visão aqui por mês, por semana, de quem está conduzindo, né, esse atendimento, por dia, uma agenda, né, em formato de lista, uma linha de tempo. Enfim, a gente consegue, e conforme a gente vai incluindo os recursos, automaticamente a gente vai tendo o acompanhamento deles, né?
Bom, nós temos também o controle dos clientes, né? Quando a gente tem um cliente, não é somente uma área de autenticação, e sim a gente consegue ter toda a atividade que esse cliente tem relacionada à solução, né? Tudo que ele fez, né? Tudo que ele trabalhou nos processos, né? Que estão relacionados, a gente tem uma visão aqui do histórico, né? Desse cliente. Então, a qual site ele pertence, se ele teve incidentes no nome dele, requisições, problemas, enfim, todos os processos, se ele tem licença de software no nome dele, qual é o documento que ele tem relacionado a ele, enfim, todas as informações e demais informações que seja, por exemplo, né, vamos criar um processo aqui de termo de responsabilidade para ativo, né, então eu já posso vincular o cliente a esse termo e eu vou ter uma abinha aqui de vencimento do termo, né, qual o termo que foi assinado, enfim, a gente pode estruturar um processo nesse sentido. CMDB nativo, né? E aí, como eu disse também na abertura, nós temos algumas formas, né, de popular o CMDB. Né? A gente pode, né, utilizar um discover do próprio Halo, a gente pode se integrar a outra solução para popular essas informações aqui. E a gente tem todas as informações aqui de software, né? Não são todos que estão ativos, né, nessa base de demonstração, mas a gente consegue controlar todo o ciclo de vida, né, do ativo e relacioná-lo aos processos, assim como o ITIL determina aí para a utilização, né, do CMDB. Bom, o processo de contratos também, né, que a gente, obviamente, a gente vai migrar as informações desses contratos para atendimento dos processos, principalmente quando a gente fala de SLA, então eu consigo conduzir o mecanismo de SLA com base em informações de contratos, as aprovações diretamente pela solução, a base de conhecimento, o processo de conhecimento, né? E aqui que a gente pode criar um novo artigo, modificá-lo, passar por toda a camada de validação, incluir as tags, né? Para facilitar as pesquisas dos usuários. Enfim, todo o processo, né, de condução do artigo de conhecimento é feito diretamente, a visualização, quem que é o proprietário, quem que pode visualizar esse conhecimento, enfim, é todo um processo. Aqui nós temos o portfólio de serviços, né? Então eu abri chamado lá pelo portal de TI, então aqui a gente tem toda a composição dos serviços, né, que fazem parte desse portfólio. E aqui de forma bem simples, né, então por exemplo, quero acesso ao sistema do RH. Então a gente cria esse serviço e parte para toda essa configuração, né? Então aplicação de tradução, caso tiver multilínguas que a gente fala, o Halo é 100% português, mas multilínguas quando a gente fala, caso tenha que personalizar a resposta em outra língua, a gente consegue, né, personalizar isso. Enfim, e toda a configuração que a gente vai ter para esse serviço, para que ele seja utilizado, publicado para os usuários finais, enfim. Quando ele tiver uma relação diretamente com os processos, a gente vai configurar. De novo, sem nenhum tipo de codificação, né? É como se fosse grandes wizards. A gente vai, né, trabalhando a questão aqui do portal. Então, reparem que lá eu fiz a abertura de chamados de TI, mas, por exemplo, poderia ser feito um processo aqui somente para RH, né? Então, enfim, para facilities, né, instalações, a gente pode ter segmentações aqui de serviços com base nos processos, né, nas frentes de atendimento que a gente vem a ter na solução. Tá? Também cadastro de fornecedores, e aí esse fornecedor obviamente está relacionado aos atendimentos, né, principalmente requisições, pedidos de compra, né, contratação de horas, enfim, todas as condicionais aqui para a gente trabalhar com o fornecedor. Tá? Podemos ter também, falando um pouquinho de gestão de ativos, né, o controle de estoque, né, de ativos. Então tem um workflow para acompanhamento desse estoque, podendo incluir custo e faturamento para apoiar, né, nessa cobrança, gerar um faturamento diretamente pela solução. Depois eu vou fazer um vídeo específico, né, de cobrança por ticket, né, de faturamento. Isso depois eu vou fazer, que é bastante específico, né? Então a gente vai falar um pouquinho depois. Como é que ele está no estoque, o histórico desse estoque, enfim, todas as informações aqui dos ativos, né? Pedidos e cotações, né, a gente consegue fazer diretamente pela solução. Aqui não tem nenhum aberto. E eu vou focar depois, só para mostrar a possibilidade da gente poder né, fazer uma contabilização dos serviços e gerar já um pedido de cotação, um pedido de compra diretamente pela solução. Né? Turnos, controlar o turno das equipes, onde é que cada recurso, né, está alocado, né, na semana, através de uma linha de tempo. Enfim, a gente consegue fazer todo esse trabalho.
Planilha de horas, né, também, né, eu mostrei aqui no começo, né, que a gente tem um cockpit para apontamento de horas, né, então a gente pode apontar, ele fica ligado aos chamados, né, mas eu posso fazer um apontamento de horas e aqui eu tenho um consolidador, né, que a gente tem todo o detalhamento, né, essas horas foram computadas, né, aqui pelo Felipe, e eu tenho onde é que foram consumidas, né, qual tipo de demanda consumiu essa carga, né, esse esforço, vamos chamar assim, que foi aplicado aqui na nossa timesheet, na nossa planilha de horas. Okay? Então a gente tem todo o consolidador aqui. Podemos precisar, assim como foi no portal, qualquer informação aqui diretamente na base. Os relatórios, né, a gente pode ter os relatórios. Esses relatórios já vêm por default, né, os principais relatórios com base no IT, né, como é uma solução certificada, então a gente já tem nativamente essa base de informação já direto na solução. Ok? Tempo médio de resposta, clicando, a gente tem um wizard aqui que a gente pode gerar os relatórios. Todos os campos, né, que a gente tem no Halo são passíveis de relatório, né? Então, tudo que a gente tem de informação, ela pode virar um relatório. Eu posso enviar um e-mail diretamente pelo Halo, eu posso criar um export, enfim. Eu posso programar esse relatório para que seja enviado, por exemplo, toda sexta-feira às 4 horas da tarde, e envie esse relatório para um grupo de responsáveis, por exemplo, que tem que receber esse relatório. Enfim, a gente consegue programar isso. O Halo possui também, né, outras fontes de dados, eu posso buscar essas informações de outros lugares. Um repositório online, né, caso o usuário queira outras experiências, né, o Halo possui uma base aqui, onde a gente pode buscar outros relatórios aqui, né, de forma online, né, publicar exemplos, né, de relatórios aqui para que possa ser esse acompanhamento, tá? Realizar o acompanhamento aqui do relatório. Criar um relatório composto, né, com base em informações do Halo e outras fontes, como por exemplo uma integração. Eu posso também, e aqui depois eu vou mostrar também num vídeo mais específico para inteligência artificial, mas nós podemos utilizar aqui como fonte de dados a IA. Então, eu posso usar um Query Builder para poder também, aquelas pessoas que gostam, né, de conduzir através de scripts, ou eu posso usar um criador de consultas com base em IA. Ou seja, eu coloco no nosso wizard aqui, gostaria dos chamados fechados com prioridade 1. Né? A gente vai colocar o texto, a IA vai entender esse texto, vai associar a um script, por exemplo, vai fazer a consulta na base e vai trazer o relatório pronto para que ele seja executado. Ou seja, eu não preciso ficar fazendo mapeamento de campo, né, criando qualquer tipo de script. A própria inteligência artificial já executa esse trabalho para nós. Okay? Bom, também nós temos os dashboards. Né? Aqui tem um fator interessante. Né? Então a gente tem aqui um dashboard de mudança, né, por exemplo, né, onde eu tenho os indicadores, né, que vão compor o meu dashboard. Assim, a gente tem um modelo tão simples, né, de criação de dashboard que o próprio usuário cria o seu dashboard, né? Então não há nenhum tipo de dependência do cliente para que ele estruture o próprio dashboard, né? Marcelo, preciso abrir um chamado com vocês para criar um dashboard, e isso vai demorar uma semana? Não. A gente dá um treinamento, né, principalmente dashboard, porque é o resultado final de todos os processos, né, a visualização desses indicadores. Então a gente proporciona um treinamento, né, para que vocês tenham a capacidade, né, de estruturar qualquer tipo de dashboard, né, de forma nativa aí, vocês conseguem estruturar, não há nenhum tipo de dependência, é bem simples. O Halo trabalha com widgets, né, com motores prontos para dashboard, então só para pular com as informações você tem um gráfico, você tem um contador, enfim, são gráficos aqui, ó, passando o mouse aqui, bastante, drill down, né, clicando na informação a gente vai até ela, enfim, dá para a gente trabalhar várias situações aqui de dashboard e o próprio usuário pode realizar isso. Gestão de documentos, né? Então a gente pode também ter um controle dos documentos. Enfim, essa parte de condução dos processos. E agora eu queria mostrar para vocês alguns fatores, né, que mostram, né, o potencial da solução, né, para a gente customizar alguns recursos adicionais. Tá? Aqui nós temos a área, né, vamos chamar assim, de configuração do Halo, né, relacionado a usuários, a e-mail, a tickets, o motor próprio de inteligência artificial, que depois a gente vai fazer um vídeo só falando de IA, gestão de ativos, faturamento, enfim. Todos os focos de atuação aqui dos recursos Halo, a gente tem aqui os motores para a gente entrar e configurar. Vou dar um exemplo aqui do bate-papo, né, do chat, só para mostrar o quanto o Halo é no-code mesmo. Né? Então a gente tem um perfil de bate-papo,
Aqui nós temos 3. Vou pegar um aqui que já tem um integrado com a IA. Feito isso, nós temos todo o fluxo do bot, né? É assim que a gente vai customizando, de novo, sem nenhum tipo de código, a gente vai incluindo e parametrizando as condicionais aqui da conversa e a gente vai tendo, né, os grandes workflows sendo atendidos aqui pelo processo. Tá? Isso aqui é um fluxo do bot, como eu disse, podemos ter vários fluxos, né? Que eu mostrei um, mas eu tenho 3, por exemplo. Enfim, a gente vai conduzindo o processo, né, de atendimento por aqui. Aí nós temos outras situações, né, como integrações, migração. Eu vou falar um pouquinho. O Halo possui, ele entende, né, que uma solução ITSM dificilmente vai trabalhar de forma isolada, então ela precisa, né, se integrar a outras soluções. Então o Halo proporciona, né, aos clientes mais de 500 plugins, né, já de outras soluções de mercado, como o próprio Halo CRM, né, o Halo possui, né, um CRM também que pode ser trabalhado, Active Directory, né, PowerShell, webhooks para proporcionar integrações, gestão de ativos e monitoração, né, gestão de alerta, e a gente tem os principais de mercado, AWS, deixa eu pegar aqui, Zabbix, SCCM, caso o usuário venha, o cliente, né, venha optar por uma Intune, né, tem algum lugar por aqui, eu sei que tem também, são muitos plugins aqui, né. Então, clicando na informação, pegar o exemplo dos Zabbix, então eu já tenho, entre aspas, uma integração pré-definida, onde eu faço a configuração, né, faço a conexão, né, com o ambiente dos Zabbix, eu defino o que eu quero adicionar para que eu possa incluir isso num processo, né, de atendimento. Então, um evento dos Zabbix, vou dar um exemplo prático, né, eu tenho um evento de link, eu tenho um down, e assim que eu tenho um down, automaticamente eu gero um ticket, né. Eu posso até usar a IA para tentar, né, resolver esse ticket, caso tenha um script para isso, né, tentar fazer o primeiro atendimento. E assim que esse serviço é retornado, esse ticket é fechado de forma automática. Tá? Isso a gente consegue proporcionar, né, sem uma interação humana. Né? Então, só praticando aqui os recursos, né, de IA, de workflow, a gente consegue compor, né, essa integração. E demais informações. Ou seja, a gente não precisa, né, ficar criando conexões por API para cada plugin, né? Então a gente já tem isso pronto e já acaba praticando isso com os clientes, ok? E são mais, né? Deixa eu passar por mais alguns aqui, né? Suporte remoto, deixa eu pegar aqui que meu browser traduziu o nome da solução. Então, Ndesk, LogMeIn, né? TeamViewer, gerenciamento de projetos, caso eu queira plugar o Halo numa esteira DevOps também, HubSpot, Salesforce, Jira. Para automação, né, eu falei bastante, né, de autoatendimento, né, então a gente, para realizar autoatendimento, eu preciso de scripts, né, que o robozinho da IA interna do Halo vai executar para poder aplicar essa solução. Então são os motores aqui de script, de gestão de identidade, podemos trabalhar com duplo fator também, os motores de IA para a gente buscar fonte, né, de conhecimento para alimentar os workflows do Halo, os comunicadores, né, Google, Facebook, Instagram, Zoom, WhatsApp, SMS, Slack. Então os principais comunicadores de mercado aí já são atendidos aí pelo Halo. Outras soluções, né, de gestão de incidentes para que a gente possa ter uma comunicação, um atendimento paralelizado, por exemplo, caso seja a opção do cliente, né? Aí documentação, cotações, né? Contas e pagamentos, alguns RPs aí de mercado, não RP não, né? Acho que algumas informações, soluções relacionadas à fonte de contas e pagamentos, para distribuição, enfim, são mais de 500 plugins. E caso não tenha o plugin, né, a gente consegue ter uma integração personalizada, onde nós temos, por exemplo, como se fosse um wizard, né, para a gente estruturar essa integração. A gente define o método, enfim, a gente vai publicando aqui, criando uma integração personalizada diretamente pela solução. A gente vai customizando aqui, levando qualquer tipo, e a gente tem um wizard pronto aqui para execução de uma integração personalizada, ok? E também, somente para a gente fechar, né, a apresentação, o motor de migração. Então, caso o cliente opte, né, pela migração, né, de uma solução, né, que já tenha contratado e queira migrar para o Halo, por exemplo, clicando aqui, a gente tem um motor de migração,
né? A gente conecta na instância, posso migrar os dados, o que eu quero migrar, os incidentes, por exemplo, peço para importar, que tipo de incidente que eu estou optando, eu quero só os major, os que estão abertos, a data, né, do período que a gente quer, data mínima de criação, salvei, obviamente que ele não vai importar, porque eu não coloquei nenhum tipo de instância, e a gente já criou esse depara, né, para que a gente possa popular campos do Halo, né, com base nas informações aí de chamados legados, ok? Bom, gente, eu passei pelos principais pontos aí, né, do Halo, obviamente tem muito mais recurso, tentei passar de uma forma um pouquinho macro, né, pra gente, só para gerar um entendimento, né, do que é o Halo ITSM, uma solução moderna, né, totalmente flexível e adaptável aos processos, e a T4 IT tá distribuindo a solução tanto na camada técnica, né, do produto, mas também do serviço, sustentação, treinamentos, né, todas as camadas aqui, para que a gente possa ter esses serviços aqui no Brasil, ok? Então foi uma grande passada. Obviamente aqui na publicação desse vídeo a gente vai deixar nossos contatos aqui no nosso canal, e qualquer dúvida, né, qualquer informação adicional, qualquer POC, né, informações aí que vocês venham a querer praticar a liberação de uma demo, né, a gente está à disposição aí para apoiá-los da melhor forma, ok? Obrigado, gente. Logo a gente vai criar outros vídeos, né, mais focados, como a composição de workflow, chatbot, inteligência artificial, e a gente vai publicando aí no canal para que você tenha acesso às informações, ok? Grande abraço a todos aí. Qualquer necessidade adicional aí, qualquer informação, a gente está à disposição. Um abraço.